Se você quer estudar mais e melhor, você precisa fazer com que o estudo seja algo mais espontâneo, mais criativo e inspirador para você. E é exatamente aí que entra este livro. Hobby como um artista, muitas vezes é associado simplesmente para pessoas que trabalham na área criativa, né? Tanto que tá aqui, 10 dicas sobre criatividade. Ele te ajuda muito nesse aspecto. Porém, eu percebi que ele também pode ser usado para te ajudar a estudar melhor, a aproveitar mais suas leituras. E nesse vídeo eu quero te passar exatamente isso. Por exemplo, olha só essa dica aqui. Fingir até conseguir. Tem alguma coisa que descreva melhor ler um livro difícil do que isso aqui? Fingir até conseguir. Meu nome é João Dias, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você é novo, já deixe sua inscrição, já deixe seu like, né? Esse joinha que tem aí, que você vai estar ajudando bastante o canal. A primeira ideia que o autor tenta passar para nós é que não existe originalidade, precisamente. Geralmente as criações, elas são roubadas de outras pessoas. Por exemplo, se você imaginar um grande artista, um grande arquiteto, ele, para fazer essa grande obra dele aí, ele precisou roubar ideias, roubar inspirações de vários outros lugares. O conhecimento, de certa forma, também, ele não surge do nada. As grandes ideias das grandes mentes aqui, dos grandes pensadores do passado, não surgiram do nada. Os livros que a gente muitas vezes vê sendo lançados, muitos deles são simplesmente uma cópia piorada dos livros do passado. Então a gente começa a pensar duas coisas. A primeira é que, se nada é original e se até as grandes ideias são roubadas, posso buscar essas ideias bases que me ajudam a compreender essas ideias derivadas. Deu para entender? Tá um pouco complexo isso, mas eu já vou explicar. É tentar fazer o trabalho de relação o tempo inteiro. Tá estudando história, por exemplo. E aí você pensa, cara, onde eu já ouvi essa ideia? Onde eu já ouvi esse nome? O que aconteceu nesse tal ano? Começar a fazer mais relações para você buscar pontos de encontro comum em conhecimentos diferentes. A filosofia não se fecha só na filosofia. A história não se fecha, não são blocos de conhecimento, sim, que todos eles estão muitas vezes conectados em uma base comum. E a segunda coisa que a gente tira é que a gente precisa ir na fonte dessas ideias. Em vez de eu ler um cara que escreveu sobre o que entendeu de um texto que leu de outra pessoa que interpretou um texto de Platão, em vez de você se distanciar tanto assim do texto de Platão, muitas vezes é melhor você pegar e simplesmente ler o texto de Platão, ver o que você consegue entender, e aí sim depois você pode buscar textos auxiliares. Por isso, esse ponto é interessante. Fingir até conseguir. Quando você pega um texto difícil para ler, um livro difícil, se aventura em um novo conhecimento, muitas vezes vai ser difícil, cara. Vai ser complicado. Você não vai estar entendendo nada. Você pode estar desanimado. Mas você precisa fingir que está entendendo. Fingir que você sabe aquilo até você conseguir, de fato, compreender aquilo. É como se você já tivesse uma postura de quem já sabe a matéria frente a ela, para que assim você consiga ter o comportamento necessário para de fato aprender essa matéria. Essa frase tem duas interpretações, né? Fingir que está fazendo algo até você realmente fazer esse algo, ou fingir ser algo que você ainda não é, até você conseguir ser de fato esse alguém que você quer ser. Se eu quero no futuro ser um ótimo leitor, eu já preciso ter as características de um bom leitor hoje, para que eu possa assim me desenvolver. O Austin Kleon, ele nos passa uma fórmula secreta, na verdade não tão secreta assim para criatividade, mas que também a gente pode usar aqui no tema de leitura, no tema de estudos, que é o seguinte: faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas. Cara, como carambas eu vou conectar isso com as leituras? É basicamente você fazer um bom trabalho, seria você estudar e ler completamente as coisas, inteiramente, tentando compreender o máximo de coisas que você puder. Isso é fazer um bom trabalho no nosso contexto. Compartilhar com as pessoas é basicamente, então, você, a partir desses conhecimentos que você adquiriu, se mudar, né, ter uma transformação interior aí em você, uma transformação no seu comportamento, porque é isso que cada livro pode nos oferecer. Cada livro desses aqui pode me oferecer uma mudança, uma melhora. E uma vez que você melhora, você agora pode estar mais capacitado para ajudar as pessoas, para compartilhar também esse conhecimento com as outras pessoas. É isso que eu faço aqui no meu canal do YouTube. Eu pego livros, eu leio esses livros e eu tento compartilhar aqui com vocês, trazendo alguns ensinamentos, trazendo algumas mudanças práticas que alguns livros geraram em mim e possivelmente podem gerar em você também. E isso faz com que a gente compreenda ainda mais tudo isso que a gente está lendo, tudo que a gente está estudando. Por quê?
Porque se a gente segue o conselho de um teólogo chamado São Tomás de Aquino, que talvez você conheça, ele fala que tudo que a gente lê e tudo que a gente ouvir, a gente deve pôr em prática. E fazer um bom trabalho, compartilhar com as pessoas, é você estar colocando o seu conhecimento em prática. Tem um ponto desse livro que eu acho fundamental e que me marcou profundamente, que é trabalhar com limites. Limitar seu tempo, limitar suas possibilidades, limitar-se de alguma forma. Porque uma vez que você se limita, você tem mais capacidade de explorar essa sua limitação. Você tem mais direcionamento. Se eu me proponho a aprender história, filosofia, teologia, arquitetura, medicina, tudo que aparecer, eu vou ficar louco e eu não vou fazer nada. Mas se eu limito essa quantidade de conhecimento que eu quero, cara, eu posso eventualmente chegar em todos esses pontos que eu falei, mas eu preciso ir um por um. Eu preciso me limitar a estudar por esse mês, por 2 meses, 3 meses, só história. Eu vou tentar melhorar o meu conhecimento que eu tenho de história da igreja, por exemplo, que é uma coisa que eu estou fazendo, né? Não vai dar pra ver, mas tô ali com meus livros de história da igreja. O que eu tenho tentado fazer? Nos últimos tempos, nos últimos meses, eu tenho tentado aumentar o meu conhecimento nesse ponto. E para isso, eu precisei me limitar de alguma forma. Então, eu tenho aqui meus livros de literatura. Eles, coitados, estão parados por um tempo, porque eu estou tentando focar nesse ponto. E quando eu faço isso, eu consigo ter um melhor direcionamento das minhas energias, né, das minhas forças para um único ponto. Em vez de eu ficar com a energia fraca e dissipada por diversas áreas, eu foco toda a minha energia em um ponto e consigo ir mais longe com isso. Isso seria trabalhar com limitações. Para você que tem muita dificuldade de se concentrar, o que você pode fazer? Limita seu tempo, cara. Em vez de você sentar na mesa aí e ficar 4, 5 horas estudando, fala assim, vou estudar por 30 minutos. E aí nesses 30 minutos você vai estudar de fato, porque você vai ter só esse pequeno tempo para estudar, entendeu? Então você não vai ficar brincando, você não vai ficar vendo qualquer outra coisa, olhando pro tempo e tudo mais. Você vai tentar aproveitar esse curto período de tempo que você tem. Tem um ponto aqui também que é interessante e que depois eu lendo alguns livros de filosofia eu me deparei com o mesmo pensamento. Imite até você aprender, mas depois faça do seu jeito. Ele tá falando que muitas vezes quando a gente quer começar alguma coisa nova, quando a gente quer melhorar em alguma área, a gente precisa imitar as pessoas que já estão nessa área. Deixa eu colocar um exemplo prático, né? Se eu quero ser um bom arquiteto, o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar imitar um grande arquiteto, imitar algum mestre do passado aí, sei lá, como é que era a rotina de criação do Frank Lloyd Wright. Eu posso tentar pegar essas coisas, tentar emular em mim essas ações que ele também passava. E o Proust, um filósofo, ele fala um pouco sobre isso também. Eu li num livro chamado Conselhos sobre o Trabalho Intelectual. Ele fala o seguinte, né? Que a melhor forma de você entender o que pensava um grande gênio é tentar simular em você as coisas que ele fazia. Basicamente, imitar a pessoa. Uma vez que você imita, você compreende melhor as coisas. Então, no início aí nos seus estudos, nas suas leituras, é normal que você copie os métodos de estudo de outras pessoas, que você compre livros que outras pessoas compraram, que você admira. Mas vai chegar um momento que você precisa também tomar o seu caminho. O que funciona para você? Que tipo de livro você gosta de ler? Quais são seus objetivos com a leitura? Quais são seus objetivos com os estudos? E começar a adaptar todo o seu universo de estudo para atingir esse objetivo. Deu para entender? É bem difícil falar sobre a melhor maneira de estudar, o melhor método de estudo, porque muitas vezes o que a gente tem que buscar é aquilo que se adapta a nós, aquilo que a gente consegue fazer nas nossas condições. Cara, se alguém chega no YouTube aqui e fala, você tem que estudar 18 horas por dia se você quer isso e aquilo. Mas, poxa, tem gente que passa 18 horas do dia trabalhando para sustentar a casa, né? Então, essa pessoa vai ver esse vídeo e vai ficar maluca. Como assim? Eu não consigo estudar 18 horas por dia, eu não consigo, não sei o quê. E aí vai desistir do estudo. O que eu acho que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. Olhar um pouco para a nossa realidade, entender um pouco as nossas circunstâncias, aquilo que a gente entende como autoconhecimento, ter essa noção clara das suas capacidades, das suas condições e trabalhar a partir delas. É isso que te tira da mediocridade. Não é a questão de dinheiro, não é a questão de isso e
aquilo, de fazer milhões de coisas, acordar 3h30 da manhã e correr 100 km por dia, mas é simplesmente, velho, fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você tiver qualquer comentário, deixa aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Quero saber se você já conhecia esse livro. E a gente se vê no próximo vídeo.